do seminário. Então, eu queria introduzir aqui um pouco, também para fazer o contraste com Hart, o Fuller, que é um autor do qual vocês vão ler um pequeno livro dele. É tão pequeno que cabe no seminário. É um livro, O Caso dos Exploradores de Caverna, né? Onde Fuller vai mostrar um pouco o caráter da interpretação e da argumentação jurídica, na qual sempre é possível você fazer diferentes leituras da mesma situação, né? Claro, conforme a parte que você queira defender, e o juiz, por sua vez, tem que tentar arbitrar qual é a leitura mais plausível dos fatos e das normas, né? Mas o Fuller é um autor interessante porque ele é considerado uma espécie de justnaturalista moderno. Mas é um justnaturalista bem diferente, porque ele não dá uma lista de princípios morais, de direitos naturais, que seriam derivados da razão humana. O Fuller diz que o próprio direito, ou pelo menos o direito liberal, o sistema jurídico como a gente conhece, com essa diferença entre legislativo, judiciário, executivo, polícia, acusação, defesa e juiz. O processo jurídico, melhor dizendo, com toda essa diferenciação entre o procedimento legislativo, o procedimento judicial, o procedimento de execução da lei, inclusive pela polícia, esse modo de funcionamento do direito que a gente conhece, podemos chamar de direito moderno, de direito liberal, diz o Fuller, tem uma moralidade inerente a ele mesmo. Previne certas injustiças, não previne toda injustiça, mas tem uma aspiração a prevenir certas iniquidades. E isso o Fuller chama da moralidade inerente ou intrínseca ou imanente ao próprio direito. E esse é o título do livro mais importante do Fuller, A Moralidade do Direito, que é da década de 60, mas cuja tradução saiu há uns 2 anos só. Então, uns 60 anos de atraso, né? E o Fuller, portanto, é o grande nome dessa chamada escola do processo jurídico, que, enfim, que era uma corrente de pensamento jurídico que começou como uma disciplina, como um curso, inclusive como uma apostila, na Faculdade de Direito de Harvard nos anos 50, 60, e justamente esse livro chama Processo Jurídico. E o Fuller tentava, então, uma alternativa tanto ao justnaturalismo quanto ao positivismo jurídico. Ele dizia, não dá para submeter o conceito de validade do direito à correção moral, à justiça. Não dá para a gente endossar aquela máxima de que só é direito o direito justo, o que é injusto não é direito, e, portanto, definir como justiça um conjunto de valores fechados, né? Mas também o positivismo jurídico deixaria de considerar que o próprio direito positivo, pelo menos naquilo que a gente poderia chamar o Estado de Direito, uma situação em que as decisões são regidas pelo direito e não pelo puro arbítrio do governante, esse próprio direito positivo tem formas, tem expectativas que previnem essas amplas injustiças, previnem extremos de injustiça, vamos dizer. E o Fuller vai dizer que o direito, no fundo, é um empreendimento cooperativo entre diversos agentes, diversos papéis. Você tem o cidadão, você tem o policial, o juiz, o legislador. Cada um teria que cumprir bem a sua função, as expectativas associadas ao seu papel nessa produção do direito. E, por meio de um conjunto de procedimentos, compõe um grande processo jurídico. Claro, o Fuller também não endossa aquela visão formalista do direito, de que o direito seria aplicável meramente por dedução a partir das regras gerais que já estão firmadas na lei ou que estão consolidadas pela jurisprudência. Enfim, então,
comecei pela definição negativa, né? Ele não é nem um justnaturalista, porque ele não pressupõe uma lista fechada de valores morais, de princípios racionais. Ele não é puramente um positivista, porque a teoria dele diz que o direito tem certos valores intrínsecos que estão mais ligados à forma do direito do que a ideias como liberdade, vida, igualdade. Isso compõe a moralidade externa ao direito. Claro, você pode ter um ordenamento jurídico liberal, um ordenamento jurídico socialista, um ordenamento jurídico teocrático, laico, cristão, muçulmano, judeu. Claro, você pode ter diferentes tipos de conjuntos de valores promovidos por um determinado ordenamento jurídico. Mas, diz ele, todo ordenamento jurídico, a despeito de variar nessa moralidade externa, nesse conjunto de valores que ele promove, que ele inclui nas suas normas, todo ordenamento jurídico, pelo próprio funcionamento dos seus processos decisórios, tem uma certa moralidade interna. E, portanto, também ele tem uma preocupação crítica com relação ao positivismo. Por exemplo, ele vai dizer que não só a descrição do Austin estava errada, de entender o direito como um conjunto de comandos, em que você tem alguém que manda e alguém que obedece, mas a própria ideia do Hart de que o direito seria definido pela regra de reconhecimento, esse conjunto de padrões compartilhados pelas autoridades, não descreveria tão bem o fenômeno jurídico, que seria esse esforço de submeter a conduta humana a regras, às orientações compartilhadas. E esse esforço de submeter a conduta humana a regras não estaria bem descrito por essa visão hierárquica do direito, mas por uma visão mais colaborativa, vamos dizer, horizontal do direito, que os cidadãos e cada uma das autoridades em seus papéis cumpre as suas funções para realizar essa grande finalidade do direito, que é submeter a conduta humana a regras, regrar a conduta humana. Então, esse é o propósito do direito, a finalidade do direito. E aí, diz o Fuller, o direito é uma forma de realização da moral. E ele faz uma distinção entre dois tipos de moralidade. Ele diz, você tem a moralidade do dever e a moralidade da aspiração. Você tem certos padrões morais que dizem o que é certo ou o que é errado, o que é proibido, o que é permitido. Por exemplo, são aqueles padrões morais que estariam nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Isso é uma moralidade do dever, né? Ou você cumpre ou você descumpre esses padrões. Agora, diz o Fuller, você também tem uma moralidade de aspiração. Certos preceitos que você segue para aperfeiçoar a sua vida, ou aqui no caso, certos preceitos que você segue para ter um melhor direito. Esses preceitos podem ser realizados em maior ou menor grau. Por exemplo, a independência, a imparcialidade do juiz. Você pode ter juízes mais ou menos imparciais, mas os sistemas jurídicos modernos tentam garantir uma certa dose de imparcialidade para os juízes brasileiros, né? Quer dizer, para os juízes no mundo. Então, no Brasil, você tem as garantias judiciais, inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos. Os juízes brasileiros são muito bem pagos, né? Ganham aí mais de 100 mil por mês para não receber propina. E se considera que o juiz tem que ser muito bem pago para não ceder às tentações de querer um pouquinho mais. O professor não precisa ser bem pago, porque ele não decide nada, né? E o Fuller vai dizer, claro, você pode ter graus em que a independência judicial é maior ou menor, mas a ideia de imparcialidade do juiz faz parte, então, dessa moralidade do direito que caracteriza especialmente a moralidade do processo judicial. A ideia, as garantias, o contraditório, ampla defesa, o fato de que o juiz tem que ouvir o autor e o réu. Se o réu apresenta, se uma das partes apresenta um novo argumento, a outra parte tem que ser ouvida de novo.
as partes têm que ter o direito de apresentar suas provas no processo para convencer o juiz. Tudo isso faz parte da moralidade do processo judicial, daquilo que se espera para ter uma decisão justa. A mesma coisa numa situação contratual. Você espera que as partes compartilhem as informações acerca daquela transação. A pessoa que está alugando o imóvel espera que o vendedor revele minimamente quais são os defeitos do imóvel, quais são as vantagens do imóvel. E o locador espera que o locatário dê lá ateste a sua condição econômica, que ele vai poder pagar o aluguel, apresente o fiador, as partes de um contrato de fornecimento, a empresa que contrata uma parte da sua produção de outra empresa, esperam ter uma relação de confiança, espera o fornecedor espera ser avisado com alguma antecedência se ele precisar produzir mais daquele componente, daquele insumo que ele vai fornecer para o comprador, enfim. E o legislador também, o legislativo, a legislação, o processo legislativo também teria uma moralidade interna que envolve, por exemplo, a ideia de que as leis são gerais abstratas, que as leis são públicas, que as leis devem ser claras. Então, é esse conjunto de expectativas associadas a cada papel, a cada tipo de processo decisório do direito, que o Fuller chama da moralidade interna do direito. Bom, e um ponto importante em comparação com o Hart lembrando que a tese positivista é que não existe um vínculo necessário entre direito e moral do ponto de vista da validade do direito, né? O Hart diz, realmente, eu não posso submeter a validade do direito à sua correção moral, mas existe um vínculo necessário ao longo da história entre direito e moral, que é aquilo que o Hart chama do mínimo de direito natural de todo direito positivo, que é um capítulo que vocês vão ler na semana que vem. O Hart diz, tem regras que proíbem o assassinato, o homicídio, regras que proíbem o furto, o roubo. Isso existe em qualquer sistema jurídico, na história e em qualquer lugar do mundo. Então, é um conteúdo mínimo de todo direito positivo. Esse é um vínculo necessário entre moral e direito. Mas o Fuller vai defender um outro vínculo necessário entre moral e direito, que não é o conteúdo do direito. É essa moralidade procedimental, formal, que está associada aos papéis de produção do direito, né? E, e aí, especialmente com relação ao legislativo, o Fuller vai dizer que existem 8 parâmetros formais ou princípios formais que compõem a tal moralidade interna do direito, ou a moralidade que torna o direito possível. Então, a lista é a seguinte: generalidade das normas, promulgação, prospectividade, clareza, não contradição, possibilidade, constância e congruência. Alguém pode fechar? Aí bom, tentando explicar cada um desses padrões, né? Por exemplo, a ideia de generalidade. É meio contraintuitivo, o que o Fuller fala sobre a generalidade das normas. Porque ele diz a generalidade é o mero fato de haver normas, de haver padrões. Mesmo quando você tem uma decisão individual, essa decisão tem que ser vista como instância de uma norma mais geral. Isso é a ideia de generalidade do direito. Quer dizer, em toda a ordem jurídica, em todo o tempo, mas especialmente no direito moderno,
você conta com a ideia de regra. No fim das contas, nesse ponto especificamente, o Fuller está dizendo algo parecido com o Hart. Quer dizer, o direito pressupõe necessariamente a ideia de regra, de um padrão de conduta, de orientação da conduta ou de crítica, de punição, inclusive, da conduta. Mas, então, o direito se diferencia do arbítrio, vamos dizer, porque você tem um padrão, né? Toda decisão não é apenas uma decisão, é uma decisão fundada numa decisão anterior, é a aplicação de uma decisão anterior. Isso é necessário para o direito, e isso previne determinadas injustiças. Quer dizer, você pressupõe que dentro de uma ordem jurídica não existem decisões totalmente aleatórias. A decisão tem que ser justificada por um padrão, por uma regra anterior. Isso é a generalidade. Só que, diz o Fuller, a generalidade não implica igualdade, isonomia, necessariamente. Mesmo um sistema jurídico da África do Sul, na época do apartheid, cumpria o requisito da generalidade. Você tinha padrões. Você tinha um padrão aplicado a um grupo da população, os brancos, e você tinha um outro padrão, um outro conjunto de padrões aplicado a outro grupo da população. Assim como aquela decisão famosa da Suprema Corte Americana, 1896, os separados mas iguais. Você tem regras para os negros e regras para os brancos. Mas existem padrões. O fato de existirem padrões cumpre o requisito da generalidade ao qual o Fuller está fazendo referência. Então, daí vocês veem, começa uma polêmica. Como é que eu devo chamar isso de moralidade do direito? Quer dizer, a generalidade talvez previna certas injustiças, previne, como eu estava dizendo, a arbitrariedade. Mas não implica que você tenha um sistema totalmente isonômico e justo. Você pode ter um sistema discriminatório composto de padrões, né? Afinal, tem aquela concepção de justiça, né, atribuída a Aristóteles, tratar os iguais igualmente e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Quem vai definir quem é igual e quem é desigual? Né? O mero fato de haver padrões é necessário para o direito. Agora, quem vai estar incluído entre os iguais é um ponto polêmico que tem a ver com a moralidade externa do direito, diz o Fuller. Você pode ter um direito racista, ou um direito igualitário, ou um direito socialista que vai tratar todos os trabalhadores da mesma forma, ou um direito que vai promover ações afirmativas e vai tratar quem é considerado uma minoria de maneira privilegiada para compensar a vulnerabilidade desse grupo social. Mas, enfim, isso tudo faz parte da moralidade externa ao direito. O tipo de igualdade, quem vai ser considerado igual ou não. Mas a generalidade é o mero fato de haver normas ou regras, né? Esses padrões. Segundo ponto, diz o Fuller, toda ordem jurídica, especialmente o direito fundado na lei, depende da ideia de promulgação, informação, ou seja, publicidade. É estranho você pensar uma ordem jurídica baseada em padrões secretos. Se todo direito necessariamente demanda regras, como é que essas regras podem ser secretas? Até porque todo mundo concorda, o Hart concordaria, uma boa parte da eficácia do direito depende que as pessoas espontaneamente obedeçam o direito, né? Obedeçam às normas. Ou porque conhecem as normas, ou porque é um hábito social se comportar daquela maneira, ou porque concordam com o conteúdo das normas, ou porque acham que é seu dever obedecer às normas, mesmo que não concordem com o seu conteúdo. Não importa o motivo. Mas, em geral, a obediência espontânea é o principal fator de eficácia do direito. A gente não pode esperar que as pessoas só sejam punidas, né? Que a única forma de realização do direito, ou a principal, seja sancionar as pessoas que não seguirem as regras. As pessoas têm que, pelo menos, poder seguir as regras. E, para isso, é meio óbvio que as regras
têm que ser públicas, né? Mais uma vez, isso não previne toda injustiça. O Hitler, na Alemanha, fez leis contra os judeus, contra outros grupos sociais, que eram leis públicas. Mas, diz o Fuller, o fato de você ter que tomar uma decisão pública limita, ainda que minimamente, o arbítrio dessa decisão, né? Você tem que formular de uma maneira explícita se você vai fazer alguma discriminação, se você vai promover alguma injustiça, mas o fato de haver a publicidade limita um pouco o tipo de injustiça que pode ser perpetrado por uma ordem jurídica. Não elimina toda injustiça, mas limita o caráter público das regras. Terceiro ponto é o caráter prospectivo das regras, a ideia da não retroatividade, né? Que é reforçada, especialmente no direito penal, no direito tributário. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Mais uma vez ligado à ideia de que as pessoas têm que poder seguir a regra, né? Espontaneamente, antes de serem punidas. Então, toda regra é voltada a orientar condutas futuras. Mais uma vez, não previne toda injustiça, mas pelo menos você não pode ser punido por algo que não era ilícito quando você praticou aquele ato, né? Por isso que o direito só retroage em benefício, por exemplo, no direito penal. Você pode ter retroação da norma em benefício do réu ou do condenado. Se aquilo deixou de ser crime, a pessoa tem que ser solta. Se a pena diminuiu, a pena do condenado tem que diminuir. É, Quarto ponto desses requisitos ou parâmetros ou princípios formais da moralidade interna do direito. Clareza. Diz o Fuller que, em geral, as regras têm que ser claras para você reconhecer se as pessoas estão seguindo ou não. Você tem que ter, pelo menos na maior parte dos casos, você tem que saber se as pessoas estão ou não cometendo um crime ou praticando um dano sujeito à responsabilidade civil. Então, um mínimo de clareza é necessário para o funcionamento de um sistema jurídico. Mais uma vez, não previne toda injustiça, mas elimina uma parte importante, o fato das normas serem claras. O quinto ponto, não contradição. Bom, é uma aspiração. Lembrando que tudo isso tem a ver com aquela ideia de moralidade de aspiração do Fuller, né? É algo que é realizado em graus. Você pode ter sistemas jurídicos ou regras mais ou menos claras. Você pode ter algumas normas secretas, vamos dizer, no sistema jurídico, mas em geral as decisões têm que ser públicas. Esse quinto ponto aqui, não contradição. Você não pode viver no sistema jurídico em que, na maior parte dos casos, você tem regras que proíbam e permitem a mesma situação, ou proíbem e obrigam a mesma situação. Então, em geral, você tem que ter um sentido de não contradição entre as regras. Sexto ponto, possibilidade do que é prescrito. Já dizia o Kelsen. O direito pode ter qualquer conteúdo, menos duas coisas. O direito não pode exigir o impossível, né? Nem faz sentido que o direito exija o necessário, né? Não faz sentido uma regra que institua a lei da gravidade no Brasil. Mas também o direito não pode exigir aquilo que é impossível. Sétimo ponto do Fuller, constância. Se supõe que, se o direito é esse empreendimento de submeter a conduta humana ao governo das regras, que é algo que é realizado em graus, que depende do esforço de todos esses agentes, dos cidadãos, das autoridades, cada um nos seus papéis, nos seus procedimentos decisórios, se pressupõe que os padrões jurídicos, as regras, não podem ficar mudando aleatoriamente a todo tempo, né? Então, uma certa constância do direito é pressuposto para o funcionamento para o atingimento dessa finalidade de submeter a conduta humana a regras.
Esses padrões gerais de conduta. Esses padrões têm que ter um mínimo de estabilidade. Não é que eles sejam imutáveis, mas também não pode ficar mudando toda hora. E o oitavo, último ponto desses princípios da moralidade interna do direito do Fuller é o que ele chama de congruência. Congruência entre as regras e as condutas das autoridades. Isso tem a ver com o que o Fuller chama de fidelidade ao direito. As autoridades têm que, nas suas decisões, demonstrar o mínimo de fidelidade ao direito, no sentido de que você consegue, que os cidadãos, em geral, consigam apreender, observar que o direito está sendo interpretado, aplicado, executado, a polícia está tentando prender quem foi condenado, o judiciário está tentando aplicar a Constituição, as leis, a jurisprudência. Isso tem que ser identificável, né? Esse esforço de concretização, de aplicação do direito. E aí, claro, você consegue diferenciar os casos de erro, de abuso, de corrupção, abuso de poder, o erro judicial, a corrupção das autoridades. Tudo bem, mas você tem que. Um sistema jurídico só funciona se você ainda consegue diferenciar o que é o desvio, a exceção, o abuso, o erro, do que é o dia a dia normal do que seria aplicar as regras, executar as regras, punir as pessoas que foram condenadas, enfim. Então, a congruência entre o que diz a ordem jurídica e o que é efetivamente decidido, né? Bom, isso compõe a tal moralidade interna inerente ao direito. E aí, portanto, a gente tem, do que eu falei na aula de hoje, a gente teve dois conceitos importantes. Um conceito do Hart, a ideia de regra de reconhecimento, está no centro da teoria do Hart, positivista, que vai reduzir o direito a um fato social. Eu consigo pesquisar o que os juízes entendem como sendo os critérios de identificação do direito válido, o que eles consideram fonte formal do direito, por exemplo. E a ideia do Fuller de que toda a ordem jurídica de direito positivo cumpre, em maior ou menor grau, certos requisitos para o seu bom funcionamento, né? A ideia de moralidade interna ou inerente ao direito. E aí o que eu queria comentar agora, então, é o debate entre o Hart e o Fuller acerca desses dois pontos. Quer dizer, o Hart criticou o conceito de moralidade interna e direito do Fuller, e o Fuller criticou o conceito de regra de reconhecimento do Hart. O Hart disse o seguinte: como eu posso chamar de moralidade do direito esses padrões, se esses padrões de legalidade, vamos dizer, ou da boa legalidade, o que é um bom funcionamento do sistema jurídico, isso ainda assim pode ser compatível com uma grande injustiça. Então, o direito nazista ou o direito da ditadura do Estado Novo ou da ditadura militar no Brasil podem ter sido muito eficientes, eficazes. As pessoas eram presas sem ordem judicial, inclusive, eram levadas para depoimentos, eram torturadas, eram assassinadas. E com isso o regime conseguia combater seus inimigos. Pode ser que muitos desses padrões fossem seguidos em algum grau. Mas como é que eu vou dizer que essa ordem tinha uma moralidade? Então, o Hart diz: a gente não deve usar a palavra moralidade para descrever o que é uma boa técnica. O que o Fuller estaria descrevendo é o que é a boa técnica jurídica. Como fazer um direito que seja eficaz. Claro, como eu dizia, por exemplo, o caráter público das regras é importante para a eficácia do direito. Provavelmente vai ser mais eficaz uma ordem jurídica em que as regras sejam públicas e que as pessoas possam seguir espontaneamente as regras
do que uma ordem jurídica com regras secretas, em que as pessoas podem ser punidas por aquilo que elas nem sabiam que era ilícito, né? Mas o Hart chega a um ponto em que ele fala: seria o mesmo que dizer que existe uma moralidade na preparação dos venenos. Como é que eu vou chamar a moralidade a moralidade da preparação dos venenos? Ou a moralidade da culinária? Como preparar uma boa comida? Como preparar um bom veneno? O Fuller está falando de uma boa técnica jurídica. E moral a gente deveria usar apenas para se referir aos valores últimos da humanidade, né? A igualdade, a dignidade, a liberdade. Diz o Hart, a gente usa o Hart com essa preocupação com a linguagem, como a gente costuma usar a linguagem, né, no dia a dia. O Hart diz, a gente usa a ideia de moral, numa visão conservadora, a moral é muito mais densa, muito mais abrangente. A moral regula de maneira muito mais detalhada e profunda as nossas condutas, né? Numa visão menos conservadora, mais liberal, a moral é mais minimalista. Ela dá um espaço maior de liberdade, e inclusive privilegia o valor da liberdade sobre o valor da ordem. Mas é para esse tipo de discussão que a gente usa o termo moral. Então a gente não devia usar moral para se referir a esses padrões formais de boa técnica jurídica. Bom, o Fuller está dizendo que o Fuller respondeu ao Hart dizendo que sim, ele adota a ideia de moralidade, é uma moralidade procedimental ou formal, essa moralidade interna inerente ao direito, e ela pressupõe sim certos princípios aos quais você pode ter maior ou menor fidelidade, por exemplo, a ideia de não contradição entre as regras prescritas, a ideia de congruência entre o que a ordem jurídica proclama e o que as suas autoridades fazem. Então, existe um padrão, existe uma normatividade e, portanto, eu posso usar o termo moralidade, porque existe uma normatividade nesses padrões da boa técnica jurídica, vamos dizer. E além disso, se essa moralidade interna do direito não previne toda injustiça, ela previne, sim, algumas injustiças. Porque, por exemplo, diz o Fuller, há limites daquilo que você pode proclamar publicamente, né? E se o direito depende da publicidade, existem limites daquilo que você pode colocar numa regra jurídica de maneira pública, como um padrão, né? É... Bom, e o Fuller, além de tudo, também disse que o Hart, a crítica do Hart ao Austin foi insuficiente, porque o, o Hart criticou aquela ideia de comando do soberano do Austin, que seria uma projeção unidirecional da autoridade, né? O soberano manda, o súdito obedece, mas o Hart não teria dado uma descrição do direito que reconheceria esse caráter cooperativo da do empreendimento de submeter a conduta humana às regras, né? Que é a finalidade do direito. Bom, então essa é a crítica do Hart ao conceito de moralidade do direito do Fuller. E aí tem a crítica do Fuller ao conceito de regra de reconhecimento do Hart. Porque, como eu dizia, o Fuller é um autor crítico ao positivismo, e o ponto central do positivismo do Hart é a ideia de regra de reconhecimento. É a ideia de que os cidadãos têm que aceitar as regras, usar essas regras, obedecer essas regras espontaneamente, porque eles adotam um tal ponto de vista interno, que toma essas regras como padrões de orientação da sua conduta. E a gente viu, o segundo ponto os próprios oficiais ou autoridades do sistema têm um certo padrão para identificar quais são as regras jurídicas, né? Adotam, portanto, esse ponto de vista interno
para reconhecer o que é ou não direito, e o Hart diz, esse ponto de vista interno implica aceitar a regra, usar a regra de reconhecimento, não implica endossar moralmente a regra. Esse é um ponto importante da explicação do Hart. Ele está descrevendo, primeiro, ele está descrevendo como os cidadãos usam as regras e como as autoridades usam as regras e reconhecem as regras. Então, ele está descrevendo, é aquele ponto de vista externo, moderado. Ele não está dentro do sistema jurídico, ele está observando, mas ele entende que existe o tal aspecto interno das regras, que é o fato de que os agentes do sistema tomam a regra como padrão de orientação dentro daquela comunidade. Bom, e esses, tanto as autoridades quanto os cidadãos, podem seguir as regras, e isso significa aceitar a regra. E esse é o requisito mínimo para existir um sistema jurídico: é os cidadãos usarem as regras, seguirem as regras, e as autoridades seguirem certos padrões de identificação do direito. Né? Isso é aceitar, é usar a regra. Isso é que é necessário para existir um sistema jurídico. Ninguém precisa concordar com o conteúdo do sistema jurídico. Nem o teórico, muito menos, que está observando os cidadãos e as autoridades, mas nem as autoridades e os cidadãos. Aceitar a regra significa usar a regra, não significa concordar com a regra. Então, um juiz que fosse contrário à ditadura militar no Brasil, se ele seguisse julgando segundo a Constituição vigente na época, que era a Constituição de 46, modificada pelos atos institucionais, depois virou a Constituição de 67, depois virou a emenda à Constituição de 67 em 69. Enfim, se ele estava aplicando aquilo que era considerado direito positivo no Brasil, ele estava seguindo certas convenções sobre o que é ou não direito válido. Não significa que ele moralmente concordava com com aquele sistema político em que se baseava aquela ordem jurídica, né? Desde que haja uma prática uniforme de identificação do direito, existe uma regra de reconhecimento estabilizada. Desde que exista uma regra de reconhecimento e que as pessoas, em geral, cumpram as regras daquele sistema, existe um sistema jurídico. Bom, então é tudo uma questão de considerar um mínimo de eficácia, no fim das contas, como pressuposto da validade. O que significa que a validade, no fim das contas, para o Hart, é remetida a uma questão de fato, um fato social, que é o fato das pessoas, em geral, seguirem as regras e as autoridades seguirem, inclusive, certos padrões para identificar e aplicar o direito. Ponto. É meramente descritivo, não implica nenhum valor moral, nem por parte de quem está analisando o direito, nem por parte dos agentes do direito, os cidadãos e as autoridades que tomam decisões jurídicas. O Fuller vai dizer que essa explicação é ruim. Por exemplo, quando você tem uma revolução. Quando você tem uma revolução, você tem uma incerteza sobre a regra de reconhecimento. Isso admite o próprio Hart. Foi dado um golpe de Estado, foi feita uma revolução, a Revolução de 30, a Revolução Francesa, o que quer que a gente pense. O Fuller vai dizer que sempre a identificação de um novo sistema jurídico depende de uma crença no valor daquele sistema. Depende de expectativas explícitas ou tácitas sobre a legitimidade daquele sistema jurídico. O sentido de que aquele sistema jurídico é correto, de que ele é minimamente justo, aceitável no sentido moral. Então, esse é um ponto da controvérsia, esse é outro ponto da controvérsia entre o Hart e Fuller. A regra de reconhecimento é um mero fato social que vai sofrer uma incerteza, por exemplo, numa época de revolução, de golpe, de quebra da ordem jurídica. Mas a partir do momento que volte a haver uma certa estabilização dos padrões de identificação do direito e as pessoas continuem seguindo as regras ou passem a seguir as regras do novo regime, eu consigo identificar que há um sistema jurídico sem fazer nenhum juízo de valor, ou para identificar um sistema jurídico,
ainda que eu não faça um juízo de valor como teórico, eu pressuponho que as pessoas mais ou menos estão aceitando moralmente aquele sistema. Não só estão usando as regras, aceitando nesse sentido de usar as regras, elas estão concordando, quer dizer, elas são cúmplices, vamos dizer, daquele regime político. Esse é outro ponto da controvérsia, quer dizer, para o Fuller, sempre a existência de um sistema jurídico comporta expectativas morais de que ele é um sistema mais ou menos correto, justo. E o, o, um terceiro ponto do debate entre o Hart e o Fuller é, é um ponto ao qual eu já me referi mais de uma vez, que é aquele debate, então, sobre como interpretar o direito, né? Em que os dois acabam, de uma maneira ou de outra, convergindo na ideia de uma interpretação finalística do direito. O Hart diz, as regras têm um núcleo de certeza em que basta o texto da regra, o texto da norma. Você sabe muito bem se o caso se encaixa ou não. Mas existe a zona de penumbra das normas que vai demandar que o juiz apele a certos valores, a certas finalidades, a certos princípios ou políticas para justificar nessa zona de discricionariedade, o juiz vai atuar, diz o Hart, como um legislador intersticial, quer dizer, nos interstícios abertos pela textura aberta do direito. Naquilo que a linguagem deixou indeterminado, o juiz pode decidir de uma maneira ou de outra. Então, ele tem que apelar para algo que está fora do direito, que são orientações políticas, valores morais, justificativas econômicas, né? Que não são juridicamente vinculantes, que não fazem parte do direito, mas fazem parte, é claro, do repertório de justificativas que o juiz tem que buscar para ser esse legislador, no caso concreto, quando a lei é indeterminada. Bom, e aí o exemplo famoso da discussão entre os dois é a tal regra do proibido veículos no parque. O Hart diz, o carro é um veículo, eu não preciso argumentar. Agora, e o patinete, é ou não é um veículo? E aí o Fuller vai dizer que, mais do que interpretar as palavras das regras, você interpreta instituições. Instituições que têm uma finalidade, que estão em um determinado contexto, que contemplam, pressupõem certas expectativas. Vamos dizer aqui, ele não usa propriamente esse termo, mas existe uma moralidade do parque, o conceito de parque. Se você está proibido veículos no parque, você tem que entender o que é a instituição parque, para que serve o parque, se as pessoas estão passeando, o que estão proibindo os veículos. Aí o Fuller dá aquele exemplo famoso, e se eu colocar um tanque de guerra? Um tanque de guerra é um veículo, em geral eu posso considerar um veículo. Mas para essa finalidade da proibição da entrada no parque, se for um tanque de guerra desativado, que está no meio do jardim lá, só como um monumento aos veteranos da Guerra do Vietnã, não está cumprindo a função de veículo, não está prejudicando o trânsito, não está gerando poluição sonora, não está produzindo fumaça. Então, muito bem, pode ter um tanque de guerra no meio do parque. Porque eu tenho que ver a finalidade do parque, eu tenho que ver a finalidade do veículo, por que a proibição seria ou não justificada. E o Fuller diz uma frase muito importante que é: valores gerais não decidem problemas concretos. Então, eu sempre preciso, mesmo nessas justificativas finalísticas, valorativas, eu sempre preciso buscar amparo na legislação, nos regulamentos administrativos, na jurisprudência, para entender, no caso concreto, a a finalidade daquela proibição ou daquela permissão, né? E o Fuller diz, a fidelidade ao direito depende de entender o direito implícito também, essa normatividade tácita que está além do texto das regras. Eu posso ter uma interpretação mais restritiva das regras, que deixe de aplicar a regra para um caso ao qual ela literalmente se aplicaria, ou eu posso ter uma interpretação extensiva que vai aplicar a regra para um caso que não caberia na sua literalidade,
ou eu posso ter uma interpretação especificadora, que vai, por exemplo, aqui definir o conceito de veículo para essa finalidade de proibição da entrada no parque. Tentando adequar aqui o propósito à letra da lei. Então, vocês têm o direito explícito e tem o direito implícito, mas todo intérprete do direito busca uma fidelidade ao direito, porque o direito é esse empreendimento cooperativo de sujeitar a conduta humana a regras. E com isso, o Fuller e o Hart se distinguem da visão mais formalista, é claro, porque eles estão dizendo que o direito importa uma interpretação finalística, não é mera subsunção de fatos a regras pré-definidas, importa juízos de valor, mas também se contrapõe ao realismo jurídico, na medida em que o direito não é só um conjunto de previsões, de fatos psicológicos, de fatos sociais, mas tem um uso normativo da linguagem e também os juízos de valor que os juízes fazem não é algo totalmente aleatório e subjetivo e emotivo, né? É os juízos de valor feitos por cada um dentro do direito tem que estar de acordo com o papel que cada agente cumpre no processo jurídico. O que cabe à função do juiz, o que cabe ao legislador, o que cabe ao administrador público, ao porteiro do parque. Enfim, cada um tem que ver um pouco qual é seu papel dentro desse grande empreendimento de submeter o direito a regras. E aí o Fuller vai diferenciar vários processos de ordenação social, dizer. Você tem o julgamento, a mediação, o contrato, a legislação, a direção gerencial. Você tem várias formas de produção do direito, de solução de problemas pelo direito. E cada uma dessas formas implica uma certa moralidade. Então, a gente já falou um pouco do julgamento, né? Diz o Fuller, o julgamento serve. Primeiro, o que, o que você consegue resolver a partir de um julgamento? Só se algo é proibido, permitido ou obrigatório, se é lícito ou ilícito, se é válido ou inválido. Então, o julgamento dá uma decisão muito fechada sobre o direito e o processo de tomada de decisão é um processo que você apresenta provas e argumentos diante de um terceiro que tem que ser imparcial, né? Então, diz o Fuller, até a diferenciação entre a jurisdição e a legislação é uma variável histórica. Você poderia, em caso de dúvida, o juiz poderia apelar para o rei ou para o legislador, como podia no direito romano. O direito romano falava, em caso de dúvida, quem vai decidir um caso concreto, pergunte ao imperador. Antes da Revolução Francesa, antes do Código Civil na França também, podiam consultar o parlamento, os juízes. Mas o Fuller diz que isso não funcionaria, porque ou os juízes mais seguros de si mesmos jamais admitiriam dúvida, então sempre colocariam suas posições como direito para não remeter ao parlamento, ou os juízes mais inseguros sempre abdicariam da sua responsabilidade, mandando o parlamento decidir tudo. E aí o parlamento se transformaria num verdadeiro tribunal. Como eram as câmaras legislativas em muitos países, que tinham funções jurisdicionais, até a Câmara dos Lordes na Inglaterra ainda tem função judicial em alguns casos. Então, a especificidade de você ter a diferença entre acusação e defesa e jurisdição, uma coisa é o juiz, outra é o promotor, essa diferença de papéis, as partes apresentarem provas e argumentos de um lado e de outro. Isso compõe a moralidade do processo judicial. É diferente da moralidade de uma administração dentro de uma empresa ou dentro do Estado, em que você tem hierarquia e disciplina, comando e controle, que é diferente da moralidade de um contrato, de uma negociação, em que as partes têm deveres de compartilhar informações, resolver
barganhar os termos do contrato, e é diferente da legislação, em que você tem que formular regras gerais e abstratas voltadas para situações muito abrangentes, né? E aí diz o Fuller, cada um desses métodos de produção do direito enfrenta limites. Por exemplo, é difícil para o judiciário resolver o que ele chamava de problemas policêntricos. No Brasil, alguém pode fechar aí um pouquinho só para terminar, 5 minutos. No Brasil, há alguns anos o STF declarou que as prisões estavam num estado de coisas inconstitucional. O Fuller disse, isso é um caso difícil para o judiciário resolver, porque o judiciário está acostumado a condenar ou absolver alguém, a decidir se a regra é válida ou inválida. Como que o judiciário vai resolver a situação das prisões brasileiras, ou das favelas brasileiras, ou, sei lá, da política de saúde no Brasil? São problemas policêntricos, diz o Fuller, que envolvem tomada de decisão por muitos agentes. Isso é difícil de encaixar no processo judicial. A gente poderia pensar a legislação, esse método de criar normas gerais abstratas, também enfrenta um limite na realidade, que é o pluralismo jurídico. Você pode criar leis sobre redes sociais no Brasil, mas o fato é que essas redes sociais obedecem leis de outros países e elas criam suas próprias normas. Então, o pluralismo jurídico é um limite ao modo de criação do direito pela legislação. A forma tradicional do contrato, que é você ficar negociando com a outra parte e colocar tudo por escrito, fazer uma promessa que tenta antecipar tudo que vai acontecer no futuro do contrato. Isso é difícil num contrato de mais longo prazo, baseado na confiança, em acordos informais que vão mudando ao longo do tempo, que são os contratos relacionais. Da mesma forma, mediação, por exemplo, que é uma forma de tentar resolver as disputas, não por um terceiro imparcial, mas pela própria negociação entre as partes. É difícil fazer mediação no direito penal, né? Que é a chamada justiça restaurativa. Como que você vai pedir para a vítima ou para um parente da vítima, alguém próximo da vítima, negociar com quem causou o dano, né? Enfim, mas o Fuller tentou dizer que o direito é esse esforço cooperativo que se realiza através de diferentes processos de tomada de decisão. E, para fechar aqui, um ponto que eu vou retomar, alguns seguidores do Fuller, que são o Henry Hart e Albert Sachs, que escreveram esse livro, O Processo Jurídico, eles falaram, a gente tem que diferenciar os papéis dentro do processo jurídico, né? Judicial, administrativo, executivo, contratual, e como cada um desses processos de decisão de direito lidam com os padrões, os tipos de norma jurídica, vamos dizer. E eles falaram, existem 4 tipos de norma jurídica: as regras, os estándares, as políticas e os princípios. Diziam, as regras são normas condicionais, em que basta a delegação, em que basta a determinação de um fato para você saber se aplica a regra. Se a regra é indeterminada, ela é um veículo de delegação de poder. Quer dizer, você diz que matar alguém, pena de prisão de tantos a tantos anos. Basta constatar o fato que você pode prender a pessoa. Se um conceito é mais indeterminado, causar dano significativo a terceiros, pena de prisão de tantos a tantos anos. Se você tem esse significativo, você está delegando o poder, o legislador está delegando o poder para o juiz, ou para o Ministério Público, ou para o investigador, sei lá, para determinar o que é o significativo. Mas a regra é aquela norma que se aplica bastando constatar um fato. Os standards, dizem o Hart e o Sachs, são parâmetros que dependem de avaliação das consequências. Então, deve ser tomada a decisão mais eficiente em benefício do contribuinte, sei lá, no direito tributário. Para eu definir o que é mais eficiente, eu vou depender de alguma metodologia econômica. Ou, no direito administrativo, tem uma cláusula que chama do equilíbrio econômico-financeiro na concessão das rodovias. Por que eu aumento o pedágio das rodovias? Tem um limite. O limite tem que ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro de quando a empresa ganhou a concessão da rodovia.
Como é que você vai definir a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro? É um standard, depende de você avaliar as consequências, os custos atuais da manutenção da rodovia, né? Em face do desgaste da rodovia, enfim. E aí diziam eles, as regras e os standards são definidos pelo legislador de maneira razoavelmente clara. Agora, as políticas e os princípios são padrões que dão vazão ou à discricionariedade administrativa ou a uma elaboração judicial, uma elaboração racional por parte do judiciário. O que são políticas? Declarações de objetivos. Então, eliminar a fome, a pobreza no Brasil, está lá na Constituição. Ou os princípios, dizem eles. Os princípios são normas que dizem qual é o resultado a ser atingido e justificam esse resultado como um dever ser, relacionado a alguma ideia de justiça. O administrador tem um espaço, por exemplo, que a prefeitura pode ou não aumentar o limite de velocidade nas marginais aqui em São Paulo. Existe uma justificação de que há uma discricionariedade administrativa. Você pode avaliar o que prejudica ou facilita a fluidez do trânsito, ou o que aumenta ou diminui o grau de acidentes, o risco de acidentes, mas existe a discricionariedade administrativa nesse ponto. Ou, no caso do judiciário, para fechar, os princípios e as políticas demandam o que o Hart e o Sachs, esse outro Hart, que chama Henry Hart, um americano, chamam de elaboração racional. Elaboração racional pressupõe o seguinte: o juiz tem que tentar reconstruir o direito, pressupondo que cada agente jurídico está cumprindo seus papéis. Quer dizer, ele vai tentar produzir provas, ouvir os argumentos das partes, mas ele tem que pressupor que o legislador também tenha ponderado os fatores para criar a lei, que o administrador público tenha um conhecimento técnico para ter emanado aquele determinado regulamento, aquela decisão sobre por que a velocidade aumentou de 50 para 60 km por hora. Ele tem que tentar se posicionar dentro do processo jurídico e reconstruir de maneira racional o direito, de acordo um pouco com as responsabilidades do seu papel em promover essa, essa finalidade de submeter a conduta humana às regras. Enfim, que é a finalidade do direito. E nesse ponto, então, vocês veem que essa diferença entre regras e princípios não é uma criação do Dworkin, né? É algo que já vinha surgindo desde o realismo americano, que vai ser desenvolvido aqui nessa escola do processo jurídico, e é muito semelhante ao que vai dizer o Dworkin. A regra é aquilo que é um padrão jurídico que se aplica à maneira do tudo ou nada, ou a regra se aplica ou não, ou é válida ou inválida, ou o caso se encaixa na regra ou na exceção, e os princípios têm a tal dimensão de peso que comporta uma argumentação por parte do judiciário para determinar qual é o âmbito de proteção de cada princípio. Isso já começa a surgir aqui um pouco nessa discussão aqui do processo jurídico. Tá bom? Então, seminário agora